Fala galera, tudo bem? Todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais aqui um item, né, de reflexão sociológica aqui. A matéria do primeiro ano é sobre preconceito e discriminação, e aí eu comecei a colocar essa informação pra gente, algumas informações no texto para a gente começar a pensar sobre a questão do preconceito, que está diretamente atrelado a uma ideia de dignidade, ou na verdade, nesse caso, a ausência de dignidade da pessoa humana. Né? E aí eu vou buscar aqui, para a gente começar a pensar sobre essa questão, a nossa Constituição de 88, que fala sobre, lá no seu parágrafo primeiro, parágrafo inicial, ela fala quais são os fundamentos, né? O texto mostra ali, o texto constitucional, quais são as bases de tudo que vai aparecer pós esse primeiro artigo da Constituição. E dentro dessas bases, do fundamento do Estado, da composição, né, de como que é esse Estado brasileiro, a gente tem lá soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, e aí é que eu quero chegar nesse ponto, só para completar, os valores sociais do trabalho e livre iniciativa e o pluralismo político. Desses 5 itens que são a base do texto constitucional, o mais importante neste momento aqui dessa análise que a gente vai trabalhar preconceito e discriminação é a dignidade da pessoa humana. E aí, o que significa uma vida digna, né? O que significa ter dignidade? Quando alguém tem a sua maneira de ser, a sua condição social, qualquer traço da sua individualidade discriminado, a sua dignidade, ou seja, a sua inteireza como ser, a sua composição individual que se reflete no social e o contrário também, acaba sendo afetado. Então, toda vez que alguém sofre qualquer tipo de discriminação ou preconceito, esta dignidade, que é a base para o funcionamento de um Estado minimamente harmônico e justo, é afetada, tá? E aí, lá no texto que eu coloquei para vocês, é interessante porque eu coloco o que seria dignidade, né? É o respeito à identidade. A identidade. E a identidade, ela é uma construção tanto pessoal quanto social. Então, as escolhas dos indivíduos, a maneira como eles se colocam no mundo, como eles se posicionam no mundo, a maneira como eles são vistos, a maneira como eles se compõem como um ser, isso tudo faz parte da identidade desse indivíduo. E essa identidade deve ser respeitada. Quando essa identidade não é respeitada, a gente tem o quê? Uma ausência de dignidade. E essa ausência dessa dignidade, que deveria ser a base, o fundamento da construção desse indivíduo em sociedade, da existência desse indivíduo em sociedade, isso se abala, isso fica abalado, tá? Então, preconceitos e discriminações desrespeitam identidades e integridade de todo ser humano. O que é integridade? Íntegro é inteiro, conduta reta, honra, né? Então, o que caracteriza o ser humano é essa dignidade especial, no sentido de que ele não pode ser meio para outros. Você não pode utilizar um ser humano como meio para conseguir algo. Ele é um inteiro, ele é um fim em si mesmo, tá? Ele é um sujeito, ele não é um objeto. Tanto até que quando a gente estuda ciências humanas, chega um momento lá, lembrei aqui, por isso que eu vou buscar essa informação, que a gente vai fazer uma pesquisa, a gente geralmente se fala o senso como objeto de pesquisa, e eu sempre gosto de dizer que, na verdade, nas ciências humanas a gente não tem objeto de pesquisa, a gente tem sujeitos de pesquisa, né? Eu fui fazer uma pesquisa sobre os sons que compõem alguns espaços públicos, e aí peguei como exemplo a Lapa, aqui no Rio de Janeiro. Então, era uma pesquisa de final de curso. E o meu sujeito de pesquisa, na verdade, foi a composição da Lapa como espaço social
de interação e integração entre os indivíduos através dos sons, porque eu estava fazendo uma pesquisa entre música e sociedade, né? Então, na verdade, o tempo inteiro eu usei sujeito de pesquisa e não objeto de pesquisa, porque, na verdade, os seres humanos são sujeitos, no sentido de tem uma vida além da análise de qualquer outra pessoa, entende? Por si só é um fim, por si só é inteiro, não é meio para nada. Então, nesse sentido, ele tem um valor absoluto, tá? E Kant falou muito bem sobre isso. O homem não existe em função de outro. Ele por si só já existe, entende? Então, nesse sentido, essa dignidade que aparece na nossa Constituição, ela é muito afetada quando qualquer tipo de ser humano sofre discriminação, por quaisquer que sejam as justificativas para tal, tá? Que não existem, na verdade, não deveria existir, né? Só que aí tem uma outra coisa interessante para a gente pensar. As pessoas, elas não nascem preconceituosas, elas não nascem discriminadoras, elas aprendem a ser função do meio em que elas estão inseridas, função de como que esse meio passa esse tipo de aprendizado, que não é um aprendizado positivo, os aprendizados não necessariamente são positivos, é um aprendizado nocivo para o funcionamento todo, mas que é passado de geração em geração. Então, a gente como um ser que vive em grupo acaba aprendendo vários aspectos de como se relacionar com esse grupo, e as formas de discriminação também são aprendizados. E aí, se são formas de aprendizado, elas podem vir a ser desaprendidas, né? A gente pode começar a se colocar numa posição de responsabilidade com as coisas nocivas que a gente aprendeu, para começar a desconstruir esse aprendizado e a se colocar como responsáveis na alteração de coisas que não foram interessantes que a gente aprendeu. Então, essa é uma proposição que eu faço aos meus alunos, para começar a se observar enquanto seres atuantes na sociedade, enquanto seres que estão aqui e vivos e pensantes, começar a observar em quais momentos a gente também acaba sendo preconceituoso de alguma maneira, e como que a gente pode fazer para desconstruir esse aprendizado de preconceito, tá? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria muito de atrelar esses dois conceitos: preconceito, que gera a ausência de dignidade em quem o sofre, tá? Que tira a dignidade da pessoa quando ela na verdade, a gente podia até fazer uma análise mais filosófica. Quem pratica o preconceito não tem a noção do quanto que isso afeta a dignidade daquele ser que está sendo discriminado, tá? Então eu queria deixar essa análise aqui. Esse é um assunto muito importante para sempre ser debatido, e talvez, na minha visão, seja o assunto mais importante da área, pelo menos para mim. E são aulas que eu gosto muito de lecionar, porque eu gosto de colocar várias visões que às vezes passam despercebidas pelas pessoas, fruto de como que isso está tão introjetado e colocado como algo da vida e do senso comum, tá? Então, mais pra frente, vou fazer mais vídeos falando sobre esse tema, tá bom? Por enquanto é só isso. Abraço.